Sejam bem-vindos ao canal da Videira Pontal do Paraná. É uma alegria para nós ter você aqui. E antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, já enviar o link dessa mensagem para todas as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado, altamente favorecido e no final dessa palavra você vai sentir-se profundamente amado. Erga sua mão direita para o céu nessa hora. Aleluia, olhe para o céu. Ah, que bom fazer isso. Erga sua mão, erga sua voz, diga assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Aleluia. Irmão, vou falar algo aqui que eu estava com saudade. Olhe para essa pessoa do seu lado, fale para ela: você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Amado, aleluia. Aplauda Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Aleluia, aleluia. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com você que eu coloquei o nome dela de quando a crise passar. Porque estamos vivendo dias de crise. Não sei você, mas eu tenho vivido dias de crise. Não dias de crise, como eu digo assim, crises que estão me levando para o mal, mas crises que estão me desafiando a responder o mundo espiritual. Se bem que eu não gosto dessa palavra responder, porque só responde ao mundo espiritual quem está sendo atacado, né? Então talvez não seria a boa palavra. Mas eu falo para você que eu tô passando por crise, e a crise está me levando a agir. A crise está me levando a me posicionar, a manifestar aquilo que eu sou. Esses dias eu fiz um vídeo lá e coloquei na internet dizendo que a crise ela tem o poder de 3 coisas. Primeira, revelar a realidade das pessoas e das coisas. É na crise que você sabe quem é quem. Segunda coisa, a crise tem o poder de remover o que é de mentira. Quando bate o vento forte, o que acontece com as folhas fracas? Elas caem. E a terceira coisa da crise é que ela faz ser revelado quem realmente é de verdade. Então, quando dá o tremor, muitas casas caem, mas as casas que são construídas na rocha permanecem. A crise é uma bênção para nós. A crise ela tem um poder muito bom e positivo. Mas hoje eu quero te falar algo. Quando a crise passa, ela sempre deixa coisas boas. E essa semana eu estava orando e o Espírito... E hoje no final desse culto eu vou atualizar lá o meu perfil do Instagram. E eu vou colocar lá no perfil dizendo... Primeira coisa, hoje está escrito assim, ó, pastor de ovelhas. Mas antes de pastor de ovelhas eu vou escrever assim, pregador de boas notícias. Por quê? Porque o Espírito falou para mim que eu vou ser um pregador de boas notícias. Não vou falar de coisa ruim. Eu não falo de coisa ruim. Se você estiver conversando comigo, vir falar de coisa ruim, você vai perceber, você vai ser ignorado. E às vezes os irmãos falam, o pastor está me ignorando. Não, irmão, é porque tem um filtro aqui, coloca um filtro no teu ouvido também. E quando for falar também, só fale de coisas boas. E quando a crise passa, ela sempre deixa coisas boas. Amém? Mas você sabe, a crise na Bíblia, ela é conhecida como deserto, ela é conhecida como tempestade. Crise, irmãos, é conhecida como provação. Na Bíblia, a crise é conhecida como dia mau. Quem aqui já teve muitos dias maus? Veja, de certa forma, o dia mau é um dia de crise. Quem já passou pelo deserto? O deserto é crise. Quem já passou pela prova? Vou passando pela prova. Quem assistiu a live do Lázaro aí? Eu assisti, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passar. Veja, então na Bíblia você vai perceber que a crise se manifesta de várias formas. E um dia, ouvindo uma palavra, não sei de quem eu ouvi, da onde eu ouvi, mas marcou meu coração, porque eu senti o Espírito de Deus através daquilo, falando comigo. E era o seguinte: não existe fim, não existe conclusão de jornada sem o deserto. Não há fim sem deserto. Mas também não há deserto sem fim.
Não há vida sem crise. Não há conclusão de vida sem ela. Mas também toda crise, ela tem um final. Toda crise chega um momento onde que ela acaba. Há tempo, irmãos, de chorar, a Bíblia diz, e há tempos também de sorrir. Por isso eu quero falar para você hoje, você saiu da sua casa, está aqui, os irmãos que nos assistem, você também está aqui nos assistindo, porque o Senhor quer dizer para você, essa crise vai passar em nome de Jesus. E quando ela passar, você vai estar mais forte em nome de Jesus. E você não vai estar apenas mais forte, você vai estar mais bonito. Porque você sabe, é no deserto que você vai enxergar verdadeiramente a força que uma árvore tem. É no tempo da sequidão que você vai ver realmente a realidade das coisas. Você sabia que é no inverno que uma árvore cresce? A árvore não cresce no verão, ela desabrocha no verão. A árvore, ela cresce no inverno, porque é no inverno, no tempo da seca, no tempo dos fortes ventos, que as raízes da árvore precisam se aprofundar, para encontrar água. É no tempo da seca, é no tempo da crise, que as tuas raízes espirituais começam a ir mais fundo na terra de Deus, para que você consiga encontrar novos níveis de água da presença. E à medida que você encontra novos níveis de água da presença, você vai se tornar uma árvore maior do que você já era. E no nome de Jesus, quando essa crise acabar, você vai se olhar no espelho e vai dizer: venci. Você vai olhar no espelho e vai falar: bendito é o nome do Senhor. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai dizer: lembra? Ah, se não fosse aquilo eu não estaria aqui. Porque foi no momento da dificuldade, foi no momento da crise que eu me levantei, que eu criei. Quando não tinha para onde correr, eu coloquei o pé na água. Lembra de Moisés ali, junto com a nação toda de Israel, 3 milhões de pessoas? Ele olhava para frente, tinha o mar. Ele olhava para trás, tinha um exército de Faraó. Ele estava numa crise. No meio da crise, você só tem uma atitude: ou você morre, ou você crê no sobrenatural. Quando Moisés bate com o cajado na água, o mar se abre. E se não fosse a crise? Hoje nós não contaríamos a história deles. E se Daniel não tivesse sido lançado na cova dos leões, será que a gente conheceria aquele jovem extraordinário? E Sadraque, Mesaque e Obed-nego tivesse abrido mão daquilo que eles criam, para não enfrentar o castigo e a crise, será que eles teriam sido lançados na fornalha? E será que eu e você hoje iríamos aprender com eles? Então veja, se você for perceber na palavra, a crise é boa. Fala para quem está do seu lado: aprenda a amar a crise e aprenda a aprender com a crise. Mas eu quero te dar um exemplo espiritual hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 7, verso 1. Não temos a projeção, não conseguimos instalar a tempo o nosso projetor. Para a semana que vem a gente vai criar um espaço nas laterais. Talvez vamos colocar 2 projetores nas laterais. Mas hoje eu preciso que você pegue a Bíblia. Amém? Abra aí Gênesis 7, verso 1. Quero te contar a história de um homem chamado Noé. Quem conhece Noé, diga amém. Queria pedir para você que está nos assistindo, quando você ouvir eu falando com a igreja, você é a igreja, então escreve aí: amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Diz assim Gênesis 7:1: Disse, pois, o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Veja, irmãos, uma crise terrível viria sobre a terra. Deus iria mandar chuva, que iria durar 40 dias, 40 noites, iria destruir tudo. Detalhe, essa crise que estamos vivendo não é Deus que está enviando, amém? Mas aquela de Noé, Deus estava querendo começar todas as coisas. E outro dia eu vou pregar porque Deus mandou aquela chuva, ou aquela tempestade, mas era uma crise que vinha. Só que Deus decidiu preservar Noé. Você sabe o que significa Noé? Eu preguei esses dias: descanso. E a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. E veja, irmãos, Noé, o descanso, achou graça, favor diante de Deus, e foi guardado da tempestade que estava vindo. Sabe quando que você é guardado da tempestade que está vindo?
Fala bem alto, quando eu sou guardado da tempestade que está vindo? Fala para quem está do teu lado. Não, é a resposta. Quando você aprende a descansar. Noé, descanso. Porque descansou, foi guardado da chuva, foi guardado da pressão, foi guardado da tribulação. Quando você aprende a descansar, a tempestade não te pega. Esse é um segredo espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus chega em Noé e fala: chama a sua família e entra com eles dentro da arca. A arca aqui aponta, irmãos, para... A arca aqui aponta para Cristo. Né? Eu estava falando da arca da aliança, mas não, aqui é a arca de Noé. Está latejando em mim ainda sobre a arca da aliança de semana passada. O poderoso, né? Eu não sei se é porque online você assiste mais de uma vez e aquilo fica borbulhando dentro de você. Mas Deus manda Noé entrar dentro da arca. E aquela arca, num primeiro momento, aponta para Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos guardados. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos. Lembra que eu te falei aqui no momento atrás? Eu disse que você e eu não precisamos passar pelas crises que o mundo passa. Eu e você não precisamos sofrer aquilo que o mundo está sofrendo. Quem pode dizer amém? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Erga sua mão direita e diga assim: eu estou em Cristo. Fala mais alto, diga: eu estou em Cristo. Amém. Então veja, Cristo é a nossa arca. Nele nós estamos guardados no meio da tempestade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala para quem está do teu lado, mas não cutuque. Diga assim: você está guardado. Fique em paz, você está em Cristo. Fala assim: a tempestade não vai alcançar você e a tua casa. Quem crê nisso, dá um glória a Deus essa noite. Por um outro lado, preste atenção aqui. Por outro lado, a arca de Noé aponta também para a igreja. Se você for ver na tipologia bíblica, a arca de Noé é um símbolo espiritual da igreja. Por quê? Porque a arca era feita de madeira. Lembra que madeira fala da natureza humana. Amém? A madeira na Bíblia fala da natureza humana. Só que essa arca que era humana, a igreja é composta também de homens, mulheres, natureza humana. Mas a arca não era apenas feita de madeira, ela também era coberta de betume. O que era o betume? Era uma camada de vários tipos de coisas que protegiam ela por dentro e por fora. E por causa do betume, a água da tempestade não entrava nos vãos das madeiras. Esse betume fala do sangue. Já viu o que acontece quando o sangue seca? Ele cria o quê? Uma casca. Como se fosse um negócio forte, né? O quê? Uma borracha. Era basicamente aquilo. Então a arca, ela era coberta com o betume. E eu te falo, irmãos, a igreja é a mesma coisa. Ela é composta de homens e mulheres carnais, normais, humanos, mas a igreja, ela tem uma cobertura espiritual de betume, que é o sangue do Cordeiro. Quem pode dizer glória a Deus? E por conta do sangue do Cordeiro que cobre a igreja, no meio da crise, da tempestade, nós estamos guardados porque nós estamos conectados ao corpo de Cristo. Veja, a igreja é o corpo de Cristo. Fala assim: a igreja é o corpo de Cristo. Não há vida sem a igreja. Esses dias o irmão falou para mim que ele não ia mais saber da igreja e ia reunir na casa dele. Eu falei: reúna na sua casa, enquanto nós não podemos reunirmos como igreja. Muitos irmãos estão nos assistindo. Que bom que você está aí nos assistindo, mas daqui a pouco vai acabar e você tem que estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Por quê? Porque essa reunião do corpo de Cristo em ação. Falo para você, quando você canta, o poder de Deus é liberado, sim ou não? Quando você ora, você percebe glória manifestada, sim ou não? Quando você abre a boca junto com o teu irmão, você percebe a unção saindo de você, pegando ele. Aleluia. Veja, esse é o corpo de Cristo. Então, no meio da tempestade, onde que nós estamos guardados e protegidos? Quando estamos dentro do corpo de Cristo. Você percebe, irmão? Você aqui que já viveu longe dos caminhos do Senhor, você vai perceber uma coisa. Quando você se afasta da igreja, que é o corpo, eu não estou falando desse prédio, eu te falo do relacionamento com os irmãos. Fala assim comigo: igreja não é parede, igreja é relacionamento. Quando você para de se relacionar, você se sente o quê? Desprotegido.
Quando você fica longe, você se sente fraco. Sim ou não? Quando você fica ali, irmão, sem ligar para o irmão, sem ir na célula, sem vir no culto, sem ouvir o evangelho, você começa a se sentir fraco. De repente o pecado vem, você começa a se sentir diferente das pessoas. De repente você acha que está todo mundo te olhando de uma forma que não estão. Tudo que fala você pensa que está falando de você. Por quê? Porque você está fora da arca. Você está fora do corpo. Mas creia, irmãos, quando você está dentro da arca, você está guardado. A tempestade que está lá fora não vai te pegar. Mas fala bem alto comigo assim: mesmo estando no corpo, dentro da arca, ainda assim, vai vir chuva, vai vir crise, vai vir tempestade. Por quê? Aqui é uma questão. Você está guardado, mas não é porque você está guardado que não tem crise. Deus falou: vou te guardar, mas vai chover. Interessante, né, Lucas? Interessante, mas nós estamos aqui, mas vai chover. Sim, abra sua Bíblia aí. Gênesis 7, versos 17. A Bíblia diz que Noé viveu algo extraordinário, mas extraordinário mesmo. E eu creio, e essa semana foi terça-feira, eu estava saindo aqui do prédio do nosso discipulado com os líderes, e o Espírito Santo falou isso aqui que eu vou te dizer agora. No meio da crise que está acontecendo lá fora, vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com Noé aquele dia. Quem pode dizer glória a Deus? Você não deu glória a Deus porque você não entendeu o que aconteceu com Noé. Então eu vou te falar que você vai dar glória a Deus. Quando eu terminar de ler, você vai falar glória a Deus. Durou o dilúvio, Gênesis 7:17, 40 dias sobre a terra. Preste atenção. Lembra que o dilúvio, a tempestade é a crise. Cresceram as águas, a crise, e aumentou o nível das águas e levantaram a arca. E ela se elevou sobre toda a terra. As águas cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. No meio da crise, Deus vai nos levantar e vai nos fazer andar sobre a crise. No meio da crise, o Senhor vai fazer com que você e a sua casa não sejam afogados pela crise, mas vai ensinar você a nadar de braçada no meio da crise. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai lá! Vou passando pela prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Veja, irmãos, eu te falo, eu estou vendo isso acontecer. Nossa, estou animado. Oh, Jesus, perdão. Estou animado. E eu creio, eu estou vendo. Gente está sendo alcançada no meio da crise. Nunca se buscou tanto a Deus enquanto estão buscando hoje. Pessoas que estavam longe, desanimadas, fracas, eles estão lembrando de Jesus. Porque no meio da crise a igreja está andando nas águas. No meio da tempestade nós estamos de pé. Pastor, mas aqueles que estão se afundando, eles não compreenderam quem são, eles ainda não tiveram revelação da identidade deles. Muitas folhas estão caindo, daqui a pouco eu vou te falar, porque às vezes as folhas caem sim na crise. Mas eu quero te falar, irmãos, creia. Isso que está passando na sua vida, talvez você está aqui, você não consegue cantar, vou passando pela prova dando glória a Deus. Talvez você está aqui ouvindo, dizendo, pastor, eu não consigo dar glória a Deus. Porque eu não estou encarando como você está encarando. Mas creia que no final, você vai ficar no alto do monte. A Bíblia diz que depois que o dilúvio passa, as águas se abaixam e a arca ficou em cima do monte. Porque é assim, no final da crise você vai estar no lugar mais alto.
No lugar da crise você vai ter amadurecido. Quando a crise passar, você vai ter aprendido. Você vai falar, puxa vida, pior que foi bom, eu aprendi, eu avancei. Sabe, irmãos, muita gente estava empurrando as coisas com a barriga. Agora que veio a crise, sabe aquele negócio, na hora que, eu não vou mostrar aqui para você, mas na hora que a água bate, ou você morre ou você nada. Tem um monte de gente nadando. E o melhor, nadando para Jesus. Nadando para o lugar certo. Que bênção! Que bênção isso! Sabe, irmãos, creia, creia, creia. Nós vamos chegar em lugares mais altos. Mas existem vários exemplos na palavra de momentos de crise. E você pode perceber que quando a crise passa, na Bíblia, só fica coisa boa. Eu quero te dar pelo menos 3 exemplos aqui hoje. O primeiro deles é que quando a crise passa, vem bonança e libertação. Fala assim comigo, quando a crise passa, a bonança e libertação. Abra sua Bíblia aí em Marcos 4, verso 38. Se você está com o seu celular, se você que está nos assistindo aí, a Karen e o Mateus que estão sempre online, os vencedores, escreve aí na nossa live, você que está aqui, escreve aí na tua Bíblia, escreve assim, quando a crise passa, a bonança e libertação. Marcos 4, 38. Marcos 4, 38. Diz assim, ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava o que, irmãos? Dormindo. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Lembre, estava chovendo, existia ali uma tempestade, uma grande crise. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se acalmou e houve grande bonança, e lhes disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Veja, irmãos, é interessante, no meio da tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. É maravilhoso crer e imaginar. Deus se fez homem, para como homem, nos ensinar a passar pelas crises. E a forma como você passa pela crise, é pelo descanso. Da mesma forma como Noé passou, o descanso encontrou graça. Quando você, como Jesus, aprende a descansar, não importa a chuva que está lá fora, não importa a força do vento, quando você aprende a descansar e simplesmente crer, as águas de fora não têm o poder de balançar as águas de dentro. Porque o que realmente tem o poder de afundar o barco, é as águas que estão dentro dele, não os que estão fora. Sabe, irmãos, não é o peso que te esmaga, é a forma como você carrega o peso. Tem gente que consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos na cabeça, mas às vezes desloca o braço com um saco de arroz. Porque a questão não é o peso, a questão é como você vai carregar esse peso. Às vezes tem pessoas que se afogam no banheiro. Você vai ver casos aí de crianças que morrem afogadas numa banheira de casa, no banheiro da casa. Mas por quê? Não é porque as águas eram fundas, mas porque aconteceu alguma coisa que acabou se afogando. E no meio da tempestade Jesus dormia. Ele levanta com suas palavras, repreende o vento e diz o mar, para, aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia diz, e houve grande bonança. No fim da tempestade, a palavra que vem para nós é bonança. Bonança significa um tempo tranquilo, com ventos calmos e serenos. Significa que no fim de toda tempestade, você vai se tornar alguém mais calmo, mais manso, principalmente sereno, sábio. Fala para quem está do seu lado, a crise veio para te tornar mais sábio. Fala assim para ele, fala, a crise veio para te tornar mais sereno, para tirar aquilo que traz medo e ansiedade do seu coração. Sabe, irmão, você precisa entender isso. Você vai provar de serenidade, sabedoria, quietude, maturidade.
E se você for ver, o texto acaba ali, mas ele continua, porque a Bíblia está narrando uma história. Você sabe que a Bíblia, ela não foi escrita como nós lemos. Não estou te dizendo que ela não é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando os escritores escreveram o livro, eles não colocaram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Quem colocou os capítulos e os versículos foram os pais da igreja. A Bíblia foi escrita como uma história. E aqui nessa passagem, fica um pouquinho complicado de entender, porque está no capítulo 4 e de repente muda o capítulo antes de terminar a história. Então o fim de Marcos capítulo 4 não acaba ali. A história que começa em Marcos 4 continua em Marcos 5. A Bíblia diz que Jesus tinha que ir para um lugar. E ele chama os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Porque Jesus queria chegar em um lugar. No meio dessa história, o capítulo 4 acaba. Vou te dar uma dica: quando você for ler a Bíblia, não termine no fim do capítulo, termine no fim da história. Pastor, eu não sei, eu não entendo a Bíblia. Talvez você termine no capítulo em vez de terminar na história. Então, preste atenção quando a história bíblica está acabando. Anota com a caneta. Daí você fala: ó, eu li até Marcos 4, versículo tal. Amém? Vai te ajudar. E a Bíblia fala que Jesus vai para o outro lado com os discípulos. Chegando lá, depois de enfrentar a tempestade, ele encontra com um homem endemoniado, chamado demoniado de Gadareno. Só que a Bíblia fala em Marcos 4 que Jesus tinha que atravessar. Ele tinha que ir lá só para encontrar com aquele endemoniado. Porque Deus queria fazer alguma coisa na vida daquele endemoniado. Eu não estou aqui para pregar sobre esse texto, mas os demônios, o mundo espiritual, moveu uma crise no mar, uma tempestade para matar Jesus e os apóstolos. Jesus então dá uma ordem no mundo do espírito, repreende o mar, manda o vento aquietar. Quando ele chega, o demônio vem, você sabe a história, se coloca de joelhos na frente dele. Quem conhece a história, diga amém. Depois você leia Marcos capítulo 5. E depois de se ajoelhar, os demônios falam: manda a gente ir para os porcos. Jesus fala: vai para os porcos. E aquele homem que antes era endemoniado, Jesus enfrenta a tempestade por causa dele. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, abra aí comigo, versículo 15. Marcos 5,15. Diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o homem, que antes era endemoniado, o que tivera uma legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo. Então temeram. Veja, irmãos, antes da tempestade, aquele homem estava como? Terrivelmente endemoniado. Mas a tempestade veio, sabe para quê? Para trazer libertação. A tempestade veio, irmãos, para quebrar toda a obra do diabo. Eu quero te falar, se você tem passado por crises, creia, essa crise veio para quebrar toda a ação do diabo na sua vida. Sabe, irmãos, porque nada permanece igual quando Jesus entra na tua crise, quando ele entra na tua tempestade. Esse homem sofria, a Bíblia fala que ele se cortava, se atirava no fogo, ele morava num cemitério. Mas Jesus enfrenta a crise. Podia falar aqui para você hoje: aprenda a enfrentar a crise, porque depois da crise vai ter bonança, e depois da crise vai ter libertação. Muita gente no meio dessa pandemia toda está parando de fumar. Muita gente no meio dessa pandemia toda, irmãos, está recebendo cura divina. Sabe por quê? Porque estão buscando a Jesus. Ontem eu vi um vídeo, não sei quem viu, de um médico no hospital. Ele estava começando o plantão dele. Quem viu esse vídeo? Antes de começar o plantão, o médico reúne ali os enfermeiros e ele começa a profetizar. Eu falei: rapaz, até eu queria estar naquele hospital. Por quê? Porque ele enfrentou a crise. Eu te falo, irmãos,
Aquelas injeçãozinhas estavam ungidas. Aquelas injeções estavam ungidas, com certeza. Com certeza, tem uma irmã da nossa igreja que é enfermeira, ela falou que ela chegou a fazer 36 horas de plantão. Mas eu te falo, irmãos, quando o enfermeiro vai fazer plantão, enfrentando a crise como Jesus, libertação acontece no hospital. Quando uma pessoa enfrenta a crise dentro da família, libertação acontece no casamento. Quando uma pessoa enfrenta a crise dentro de si mesma, eu te falo, essa pessoa vai ser liberta do medo, liberta da depressão, liberta do vício, liberta de tudo aquilo que te impede de responder o chamado de Deus. A crise vai passar, e quando passar, você vai se tornar mais sábio, e você vai ser totalmente liberto no nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte: a crise, às vezes mata. Porque às vezes a crise, ela derruba as nossas folhas. Às vezes a crise parece que vem e destrói a nossa vida. Ela quebra o nosso mundo. Às vezes acontece. Se você não passou, que bênção. Mas talvez muitos aqui já passaram por crises que parece que você perdeu tudo. E de fato você perdeu. Muitos aqui já passaram por situações tão complicadas que quando você lembra, o seu coração dói, aperta. Quando você vê ou falar aqui de pessoas que perderam tudo, que a vida foi totalmente destruída, você começa a falar, puxa, sou eu. Porque às vezes a crise vem e ela mata. Pastor, mas você começou dizendo que a gente estava guardado, sim. Você começou dizendo que a gente seria elevado, sim. Mas quem disse que a morte é problema para Jesus? Pergunto para quem está ao teu lado assim, quem disse que a morte é problema para Jesus? A morte venceste, o véu tu rompeste. Nem a morte pode segurar ele. Ele desceu no inferno por causa dos nossos pecados, mas não ficou. Quando o inferno olhou para ele, quando a morte olhou para ele, procurou pecado. Não achou, falou, você não pode ficar aqui, volta. Ele ressuscitou. Mas eu quero ler esse texto que está lá no livro de João capítulo 11, abra aí comigo, João 11, versículo 39, a história de um homem chamado Lázaro, e a Bíblia diz que esse Lázaro era muito amado por Deus. Diga assim, depois da morte, diga mais alto, diga depois da morte. Escreva aí você que está nos assistindo, diga depois da morte, há um recomeço em liberdade. João 11:39 diz, disse Jesus, tirem a pedra. Marta, irmã do defunto, veja, essa situação aqui já estava, como que estava essa situação? Acabado, não estava feio não, morreu. Uma coisa é estar doente, no leito da morte. Outra coisa é estar morto, dentro do túmulo. Depois que Lázaro tinha morrido, Jesus demorou ainda. Marta, irmã do defunto. É interessante que Jesus não colocou aquele que tinha ficado muito doente. Não, a Bíblia fala defunto. Porque para esse homem, a história tinha chegado ao fim. Pergunta para quem está do outro lado, existe alguma área da sua vida que chegou ao fim? Fala assim, você já enfrentou uma crise que verdadeiramente te matou? Sim, porque talvez você está aqui me ouvindo, mas existem áreas da sua vida que estejam mortas. Mas hoje você vai sair daqui ressuscitado. Disse-lhe, Senhor, aleluia, meu Deus, meu tempo está voando. Põe mais 2 horas aí, estou brincando. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Pergunto para quem está do teu lado aí,
Você crê que Jesus ressuscita o morto? Pergunta para ele, você crê que Jesus ressuscita sonhos? Pergunta para ele assim, você crê que Jesus ressuscita o que já acabou? Quem crê, diga amém. Veja, quando ele questiona os discípulos na tempestade, ele fala, por que vocês não têm fé? Agora aqui com Marta, Jesus está falando, sabe o que? Se você crê. O problema de Jesus nunca foi com as tuas quedas. O problema de Jesus nunca foi com o teu pecado. O problema de Jesus nunca foi com a sua obediência à lei, mas sim com a nossa dificuldade em crer. Você precisa crer. E ainda que a sua fé seja pequena, Jesus disse, é poderosa. Você precisa aprender a crer. Não crer por crer, não ter fé na fé, mas fé no Filho de Deus, fé no lugar certo, fé que aquele que é a vida, pode chegar mesmo depois de 4 dias de morte, e mudar toda a história do filme. Quem crê nisso, diga amém. Ah, irmãos, isso é poderoso, porque veja, essa história aqui nos mostra uma crise que de fato destruiu, uma crise que de fato matou, porque existem áreas da nossa vida que morrem, existem crises que vêm, roubam a nossa família, roubam os nossos filhos, existem crises que roubam o nosso casamento, que roubam a nossa saúde, existem crises que vêm realmente, irmãos, e nos destroem por inteiro, mas isso acontece até Jesus aparecer, porque quando Jesus aparece na história, ele faz a morte virar vida, ele faz a água virar vinho, ele faz 5 pão e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Ele é poderoso. Quando Jesus entra na história, aquilo que era morte vira um recomeço. Lázaro é uma das poucas pessoas na Bíblia que nasceram 2 vezes. Uma, ele nasceu de forma natural, pela mãe dele, nasceu como todo mundo. Outra, ele nasceu pelo poder da palavra. Eu te falo, muitas coisas da sua vida aconteceram de forma natural, mas existem outras, Agnaldo, que o próprio Jesus vai falar assim, volta aquilo que estava morto. E Jesus faz, eu creio, eu vejo. Jesus faz. Sabe, irmãos, você precisa entender que há vida depois da morte com Cristo. Jesus é aquele que pode, depois da crise, fazer você recomeçar. Jesus é aquele que pode fazer você viver de novo, começar de novo. E aquilo que você pensava assim, meu Deus, acabou comigo, na verdade era só uma oportunidade de Deus te dar, para você começar de outra maneira, entrar por um outro caminho, tentar de novo. É claro que eu não estou te falando aqui contra a palavra, porque tem gente que escuta o que eu estou falando, e vai contra a palavra. Não, isso aí aconteceu, né? O diabo roubou ali o meu casamento, então agora Deus vai fazer de novo, e eu vou casar com outra pessoa, e vai ser tudo diferente. Não, irmãos, não é assim que Jesus trabalha. Ele não trabalha contra a palavra. Jesus nunca trabalha contra a palavra. Jesus, ele trabalha na palavra. Jesus trabalha no texto. É sempre pela fé. E quando ele vem, ele traz a vida. Ele restaura sonho, ele restaura família, ele restaura enfermo, ele restaura trabalho, ele restaura empresa. Eu fiquei sabendo de uma história de uma irmã em São Paulo que tinha uma confecção de roupas. E ela precisou fechar 8 lojas no meio da pandemia. Irmãos, com as 8 lojas fechadas, o ateliê dela ficou parado. Ela pegou todas as malhas que ela tinha em estoque, entrou em contato com algumas pessoas que ela vendia e disse, nós vamos mudar de ramo, e agora nós vamos fazer só máscaras e roupas hospitalares. 3 pedidos, 3 clientes. Antes ela tinha 8 lojas, e ela produzia para as 8 lojas venderem. Agora, irmãos, 3 pedidos, aquela mulher tem emprego, renda, trabalho para outras pessoas, para 2 anos. 2 anos. Por quê? Porque a crise que matou a empresa dela,
na verdade, era só aos olhos do mundo, porque Jesus queria dar para ela um outro ramo. E ela, em poucas ligações, arrumou 3 clientes que compraram dela o suficiente para ela sobreviver, para cuidar de todos os trabalhos de todos os funcionários por 2 anos. Creia, irmãos. Fala para quem está ao teu lado, não há fim para Jesus. Fala assim, a morte não é problema para ele. Versículo 44 de João 11. Versículo 44 de João 11, abra aí. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um pano, em um lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Veja, depois da crise, você não vai ser mais o mesmo. Depois da morte, Jesus vai te ressuscitar, mas você não vai ser a mesma pessoa no nome de Jesus. Porque antes de morrer, ou melhor, dentro do túmulo, sabe como que Lázaro estava? Amarrado. Às vezes a crise vem e te amarra. Às vezes você sente, meu Deus, eu não consigo fazer nada. A Bíblia fala que ele estava com as mãos e com os pés amarrados, e com um lenço no rosto. Ele não conseguia andar, porque tem crise que te paralisa. Tem crise que não deixa você ter ação. E tem crise que não deixa você ver a realidade. Quando Jesus entra no meio da tua crise, a primeira coisa que ele fala, faz ele andar de novo, igual ele andava. Você fala, meu Deus, a crise vai me matar. Não, não, irmão, Deus está encontrando uma forma de fazer você voltar a andar. Você não entendeu? Mas eu não consigo me mover, eu vou morrer. Não, irmão, a morte é só um detalhe. Jesus vai chegar lá e vai fazer você começar a se mover outra vez. Eu não consigo ver como as coisas são, eu não consigo entender o que está acontecendo. Parece que chegou o fim. Calma, Jesus vai vir e vai tirar o véu dos seus olhos. Você vai começar a enxergar de outra forma, você vai começar a ver de outro jeito. Porque depois da crise, irmãos, vem a ressurreição, vem o recomeço. Só que esse recomeço, ele é cheio de liberdade. Esse recomeço é cheio de novidade de vida. Deus tem um novo para você. Deus tem um recomeço para você. Sabe, você precisa crer nisso. Você precisa crer, assim como foi com Lázaro. Eu sinto, não sei se é alguém que está aqui com a gente, se é alguém que está nos assistindo. Eu sinto que tem muitas pessoas que têm áreas da sua vida que estão mortas. E você fala, pastor, esquece isso aí, é passado. Não, irmãos, não é. A morte é só um detalhe. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu creio nisso. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui. Deus, que eles possam no meio da morte encontrar vida no Senhor. E que através desse encontro com o Senhor, que é a própria vida, Deus, que eles possam, Senhor, encontrar também liberdade completa e plena em nome de Jesus. Aleluia. A terceira e última coisa que eu quero te falar para a gente encerrar. Estou quase encerrando. É o que eu quero te dizer assim, que depois da crise, a sede que nada preenchia, se torna numa fonte que sacia muitos. Fala assim comigo, depois da crise, o que a sede que nada preenchia existia, se torna em uma fonte que sacia a muitos. Fala para quem está do seu lado, existem áreas da sua vida que não foram saciadas? Essa é uma crise interior. Fala para ele, isso se chama crise interior. Fala assim, mas através dessa crise interior, Deus vai fazer nascer uma fonte de águas vivas. Veja só, eu quero ler com você o livro de João, capítulo 4, versículo 13. João 4, verso 13. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Com certeza você já ouviu isso em algum momento da sua vida. Mas dentro de todo homem há um vazio.
do exato tamanho do amor de Deus. Todos nós possuímos dentro do nosso interior um vazio de sede. E essa sede produz em nós uma necessidade por algo a mais, que nós não encontramos em lugar nenhum, não conseguimos nos saciar com nada. Muitas pessoas dentro da igreja, talvez você está aqui me ouvindo, irmão, você serve a Jesus, e talvez existem áreas que ainda não foram preenchidas. Volte e meia eu converso com os irmãos, eles falam: pastor, eu não vivo no pecado, pastor, eu tento, eu me esforço, eu creio na graça, eu medito no evangelho, mas não sei, pastor, não, parece que não sei. Quem já usou essas expressões? Parece que não sei. Irmãos, esse é o mesmo caso dessa mulher samaritana. A Bíblia fala que ela tinha tido 5 maridos, o que ela estava não era marido dela. Por quê? Porque existia dentro dela uma sede que nada preenchia. E outra, aquela mulher, ela era filha de Deus, porque ela pergunta para Jesus: aonde que eu devo adorar? Qual que é o lugar que eu tenho que adorar? Fala para mim, Senhor. Fala para mim, Senhor, eu quero adorar. Uns falam que é na Judéia, outros falam que é Samaria. Onde que é o lugar que eu tenho? Veja, ela queria Deus, ela queria agradar a Deus. Muitas pessoas querem o Senhor, eles querem agradar o Senhor, mas eles sentem um vazio, é uma crise interior, é uma crise que você não tem resposta, você não encontra porquê, e às vezes você não consegue nem entender o porquê do porquê que você está passando por aquilo. É exato o caso dessa mulher. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no meio dos buracos mais profundos da alma daquela mulher, Deus tinha um plano para cada um deles. E no meio das suas maiores crises interiores, o Senhor tem um plano para você. Fala assim comigo: no meio das minhas maiores crises, Deus tem um plano para mim. Aleluia, isso é tremendo. João 4, verso 28, abra aí comigo. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Veja, ela deixou o cântaro, porque antes de se encontrar com Jesus, ela vivia procurando algo que satisfizesse ela. Ela vivia de um lado para o outro, encontrando algo para preenchê-la. Mas quando ela encontra com Jesus, quando ela tem uma experiência, ela buscava a Deus. Ela buscava a presença. Ela queria ser uma adoradora. Mas veja, você pode ter várias experiências com Deus, mas existem algumas experiências que vão te transformar de uma hora para outra. Jesus diz que Ele é a porta, sim ou não? Mas Jesus também diz que Ele é o caminho. Porque existem 2 tipos de experiências na vida cristã. Fala para quem está do teu lado: há 2 experiências cristãs. Experiência de porta e experiência de caminho. Experiências de caminho são aquelas que acontecem naturalmente. Você vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Mas existem outras experiências que você fala: por quê? Por quê? Por quê? É porque Deus quer te dar uma experiência de porta. No momento que você está lá fora, o mundo está lá, a chuva está na tua cabeça. Quando você entra nessa porta, tudo é transformado. Essa mulher viveu uma experiência de porta. Muitos que estão aqui hoje vão viver uma experiência de porta em nome de Jesus. Depois que ela vive essa experiência, a Bíblia diz que ela deixa o cântaro ali e vai embora. A crise que existia dentro dela, o vazio que existia dentro dela não existia mais. Ela abandona as vasilhas. Fala bem alto essa noite, diga assim: eu vou hoje abandonar as minhas vasilhas. Deixou aquela mulher o cântaro e foi à cidade. Foi aonde? A cidade. E disse aos homens daquela cidade: vinde, vejam um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Veja, irmãos, depois daquela mulher beber da água
que ela vivia procurando, depois dela provar do rio da vida, depois de ela se encontrar com Jesus, aquilo que era uma crise que ela não entendia, se torna uma fonte. E aquela fonte era tão poderosa que ela começou a falar para todas as pessoas que também tinham sede: venham, venham, encontrei, vocês podem vir. Ele é o profeta prometido. Às vezes você não entende porque existem crises interiores dentro de você, mas saiba, irmão, Deus está preparando uma experiência tão poderosa, que através das áreas mais difíceis que você já enfrentou, através daquelas áreas que você não tem nem resposta, e nem consegue entender as perguntas, é através dessa área, que o Senhor vai usar você. Qual é a área que você mais enfrenta a crise? É aí que Deus vai te usar. Mas sabe quando que Deus vai te usar? Às vezes Ele vai ter que ressuscitar o morto que morreu aí dentro desse buraco. Às vezes, irmãos, o Senhor vai ter que te levar a aprender a descansar no meio da tempestade. Vamos ficar de pé? Aleluia. Amado, antes desse vídeo acabar, você precisa curtir ele e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, envie um link dessa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos abençoar mais pessoas? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de eu encerrar, eu quero te falar. Como que Jesus resolveu? Obrigado. Como que Jesus resolveu todas as crises aqui da palavra? Fala para mim. Como Jesus resolveu todas as crises desses 3 casos que nós vimos? Como? Pergunta para quem está ao teu lado, como Jesus resolveu a crise das pessoas? Veja, eu falei de 3 crises. A primeira, no barco, na tempestade. A segunda, Lázaro, que tinha morrido. E a terceira, da mulher samaritana, que tinha uma sede que ela não encontrava respostas. Como que Jesus mudou a história desses 3 personagens, dessas 3 histórias? Onde que o filme dessas 3 histórias mudou? Quando Jesus liberou a palavra. Para o mar e para o vento ele diz: acalma, aquieta-te. Para Lázaro ele disse: sai. E para a mulher ele disse: se você beber da água que eu tenho, você não tem sede. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender mais um pouquinho sobre o poder das nossas palavras. Você precisa aprender um pouquinho mais o poder de usar a palavra em seu favor. Por um lado, nós precisamos urgentemente aprender a meditar na palavra, a ler a palavra. Todos os dias na sua casa pela manhã, você abrir a palavra e falar: Senhor, me alimenta nesse dia, sacia minha sede nesse dia, porque é pela palavra que a crise acaba. Mas também eu quero te dizer, é pela palavra que você dá ordem para a crise acabar. É pela palavra que você ressuscita os seus Lázaros, irmãos. É pela palavra que você acalma o vento e a tempestade na sua vida. E é pela tua palavra que você enche todo o buraco que existe dentro de você. Não pense que experiências acontecem assim. Eu já falei isso antes. Milagres não acontecem, milagres são provocados. Se você só ficar falando, tem um vazio, não vai mudar nada. Se você só ficar reclamando da tua crise, não vai mudar a tua crise. A crise vai mudar quando você se levantar e dizer: Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche. Muda a história, Senhor, me sacia. Sabe por que eu gosto dessas músicas que repete? Eu gosto de música que repete. Enche-me até transbordar. Pastor, mas eu estou triste. Que enche-me? Eu quero cantar. Eu sou teu filho. Não, irmão, no dia mau não canta filho amado, canta enche-me. No dia mau você não tem que cantar sou humano, não consigo ser perfeito. No dia mau você tem que cantar agita as águas paradas. Porque quando você usa a palavra, o cântaro é cheio.
Romanos 4,17 diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em que creu. Está falando de Abraão. O Deus, preste atenção, o Deus que dá vida aos mortos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Como que Deus chama a existência o que não existe como se já existisse? Pela palavra. Pastor, mas o meu Lázaro está morto. Começa a chamar ele. Alguns vão ter que fazer só uma oração aqui quando a gente estiver orando. Ressuscita! Ressuscita! Outros vão ter que abrir a boca e falar: acalma-te! Para! Chega! O problema é que nós gritamos com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão, com o funcionário, mas não gritamos no mundo espiritual. Não gritamos contra os demônios, contra as obras do inferno. Mas se você sair daqui hoje quietinho, irmão, eu creio que você não vai sair no nome de Jesus. 2 Coríntios 4,13 diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Aquela mulher bebeu a água, sim ou não? Sim ou não? Não. Ela até deixou o cântaro ali. Ela não foi buscar água. Esqueceu do cântaro. Porque a água dela era a palavra de Deus. Enquanto ela falava com Jesus, era saciada. Valorize a tua vida de oração. Fale com Jesus. Fale com Ele. Quando você tem relacionamento com Jesus, você é saciado por Ele. Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também nós falamos. Amado, antes desse vídeo acabar, você precisa curtir ele e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, envie o link dessa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos abençoar mais pessoas? Que Deus abençoe em nome de Jesus.